Alcedes Carlos, bem-vindo. Muitos parabéns pela obra. Esses aplausos foram para ti. Como é que estás? Tudo bem, David? É um prazer enorme estar aqui no programa Mercado Criativo para vir falar acerca do meu livro, entre tantos outros assuntos, certamente. Pois, para quem te conhece, te vê em palco, te vê nos estúdios, te vê em videoclipes, ouve-te em álbuns, etc. Teu álbum, tuas músicas de autoria, mas também nas músicas de outros, como guitarrista, ou então numa sala de aulas, na academia, em debates, etc. E agora um outro registro, uma outra forma de conhecer as tuas ideias através deste livro. E a minha pergunta é esta, não é? Como é que essas todas áreas artísticas são muito importantes para ti, como ser humano e como profissional da arte? Bom, é mais um bebê que nasce, Yeah. né? É fruto de anos de experiência. Anteriormente, há cerca de 3 anos, lancei o meu primeiro álbum. É uma forma de expressar por via dos sons, Yeah. das composições, aquilo que foram parte das minhas vivências até aquele momento. Sense of presence. Sense of Presence, exato, que teve colaboração de músicos nacionais e internacionais, e o álbum teve uma boa recepção junto do público. E desta feita, para surpresa de muita gente, me aventuro De pela... repente, pá, Alcedes Carlos Já está. é escritor. Exato, exato. Então, eu acredito que, enquanto seres humanos, nós temos diferentes facetas, não somos unidimensionais, e a literatura sempre, de certa lá forma, presente, esteve lá presente por influência principal por parte da minha mãe, que lá no tempo colonial trabalhou no brado africano. Ela era datilógrafa, escrevia sério? para poemas da Noêmia de Souza, para colunas de revistas e tudo mais. Então os livros sempre foram uma Vem de influência. casa isto, né? Desde Vem de casa, casa, vem sim. de casa. É muito interessante esta história porque, sim, por um lado, Alcides Carlos tem a sua mãe como uma referência grande do ponto de vista de ligação com a escrita, com a comunicação através da escrita, com o grande brado africano como uma referência importante até do processo de libertação nacional, uma grande referência para Moçambique e para o continente africano. Por outro lado, o seu pai acaba por ser uma presença muito importante no retrato neste livro, porque vai ser também uma outra porta importante para a sua vida, para a sua iniciação artística, não é verdade? É verdade. Por um lado, a minha mãe, ligada aos livros, às revistas e à literatura. Por outro lado, o meu pai, que não era músico. Gostava de música. Gostava de música, tinha uma paixão muito grande por música, e ele sempre foi um grande colecionador de discos de vinil. E o espectro ali dos géneros musicais era bem eclético, desde música brasileira, do jazz norte-americano, música sul-africana e moçambicana. Pois. Então eu cresci rodeado de discos e livros, e há certos gostos que acabam ficando no nosso subconsciente e um dia acabam aflorando e vindo à tona, quer seja por via da música, quer seja por via da escrita. Pois. E como é que este universo todo também foi importante para que a sua consciência de cidadania despertasse e te permitisse uma melhor compreensão dos fenómenos à tua volta, desde a infância, a adolescência e a tua juventude? Como é que crescer rodeado de livros, discos, autores, cantores, poetas, acaba por ser, na verdade, uma janela aberta para que o teu olhar sobre os fenómenos fosse um olhar razoável, consciente, crítico, enfim? Bom, foi de extrema importância. Eu venho nasci e cresci num bairro catalogado como um dos bairros mais perigosos da cidade de Maputo. Venho de Xabanculo. Então, acredito que eu tenha tenha ido na contramão daquilo que se espera de alguém que seja nativo ou tenha origens no bairro do Xabanculo. Mas eu sempre cresci com essa consciência de que o local de nascença não é destino, nem sentença, não é? Yeah. Então, através... E esses bairros, desculpa, não são exatamente aquilo que as pessoas dizem. É verdade, é verdade. Não refletem por completo isso. Exatamente. Temos grandes referências de cultura, de desporto, que vêm exatamente desses bairros da pessoas periferia. que não são necessariamente públicas, Exatamente. mas
uma conduta, de uma decência melhor que quem cresce em lugares nobres, em bairros nobres. É verdade, é verdade. Então, através deste contacto com a música, principalmente brasileira, com a qualidade da lírica brasileira. A ginga sonora do Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. Então, não há como ficar indiferente a isso, não há como uma pessoa ficar um ser humano insensível, não é? Yeah. De certa forma, escutando Martinho Tom da Jobim, Vila. Martinho da Vila, Djavan, Caetano, Gilberto Gil, e aqui em Moçambique também temos grandes Tu ouvias muito Fano e referências. Fumo, por exemplo? Sim, por exemplo, Fano e Fumo, As os emissões da maiores, rádio em Moçambique foram muito importantes nesse muito contexto. importantes, mas mais O velhote recentemente... ouvia muito rádio. Não tanto porque ele estava sempre quase de viagem, por Ok. ser camionista, camionista ok. de longo curso durante toda a vida dele. Então, sempre que ele estivesse em casa, um dos maiores e melhores passatempos dele era buscar os discos de Ali no vinil, LP. ir ali ao LP e colocar os discos preferidos dele. São quantas rotações? Por aí, 78. 78 rotações. Exatamente. Exatamente. Então, Brasil, Moçambique, ou então referências os Leões de África, Manu Dibango, ou então James Brown, ou Steve Kekana, Fano e Fumo. São um mosaico todo este de música que acabam por ser uma porta que te leva a esse universo da música. Mas, por outro lado, a referência importante da sua própria mãe que te leva para as literaturas. Este livro é reflexo disso. O que um jovem da tua idade tem a ensinar o mundo a partilhar? Num mundo como o nosso, num contexto em que nós vivemos em Moçambique, em cada vez mais discutimos a questão da geração que questiona tudo e há várias fontes de conhecimento, há várias fontes de motivação, etc. O que tens a ensinar e o que procuras partilhar através deste livro? Bom, como o livro já sugere que a mente de um grande guitarrista como um guia de motivação artística, eu procuro explorar os alicerces que levam aos aspirantes à excelência artística. E muitas das vezes o primeiro passo passa por nós, depois de treinarmos os nossos dedos, os nossos ouvidos para a música, temos também de treinar a nossa mente para vencer determinadas crenças limitantes. Então, muitas das vezes as pessoas quando se envolvem com a música, porque o público-alvo são os músicos, mas não é exclusivamente só para músicos. Atores de diferentes áreas artísticas podem explorar, absorver parte do conteúdo do livro, tanto quanto de outras áreas relacionadas com gestão e planificação podem aproveitar o conteúdo do livro. Yeah. Agora, esta questão de treinar a mente para mim é muito importante porque conforme disse no início, que, por exemplo, eu nasci num bairro em que as pessoas diziam que não, é para quem vem do Xamanculo, ou é bandido, ou é criminoso, ou uma coisa assim. Mas nunca me deixei levar por isso, porque acredito no poder da mente, no poder da visualização, aquilo que nós visualizamos, e se nós traçamos um objetivo e seguindo as estratégias corretas, nós podemos alcançar aquelas que são as nossas metas. Então, quero passar aqui uma mensagem e um convite à reflexão sobre o estágio em que as pessoas estão e de que forma podem atingir outros patamares que almejam para as suas vidas. Como é que eram as manhãs no bairro Xamanculo? Muita poluição sonora, os transeuntes a ir ao mercado, as senhoras, os homens com as carrinhas de tração, tração humana. Então é bem movimentado, bem movimentado. Exato. Ainda te lembras das cores da tua rua, as casas de madeira e zinco que carregavam, que diziam e a energia que transmitiam? Sim, recordo-me perfeitamente, até porque sempre que posso tenho estado visitado a minha mãe, estado com ela e tenho amigos ainda no bairro do Xamanculo. E pese embora que a arquitetura com o passar dos tempos, né, acabou sendo adulterada, né? Não é? Felizmente ou infelizmente? Bom, eu acho que pode ser vista de diferentes ângulos. É
diferentes. é Em termos de conservação daquilo que é o património histórico para contar uma história, se calhar é infelizmente, não é? Mas em termos de qualidade Qualidade de vida né? das pessoas, seja Qualidade. felizmente, né? Aliás, essa ligação continua com o trabalho que fazes através do Xamancul Jazz Experience como curador, né? Exato. E isso reflete exatamente esse sentido de assumir Xamanculo, não só na documentação, mas no coração, né? É verdade, é verdade. Costumas dizer que podemos sair do gueto, mas o gueto nunca sai de nós, né? Nunca sai de nós. Agora, ainda nesta ideia de princípio, falarmos do que sempre é importante, que é o princípio de tudo isto, né? Porque acaba por definir esse princípio, grande parte do que vai ser o caminho. Uma referência ao seu irmão, professor, músico, grande guitarrista, João Cabral. O senhor do River of Dreams. É verdade. O João Cabral, tive a sorte de ser um dos meus primeiros mestres. Né? Yeah. Ensinou-te que há coisas que não podem não ser ditas, mas de outras podem formas. ser tocadas. É verdade, é verdade. Isso eu aprendi com ele e também aprendi que existe um tempo para a maturação artística. Havia coisas que eu desde cedo queria muito atingir um certo nível, mas ele dizia não, com o tempo tu vais chegar lá. Ser um bom músico exige paciência. Paciência, disciplina e foco. Hoje em dia é muito fácil nós nos perdermos com as distrações. Temos sempre uma notificação a entrar aqui, ter que responder um e-mail, muita pressão. Então, se não estivermos focados, é fácil nós nos descuidarmos e nos deixarmos levar por essas distrações. Uma das qualidades que tento pregar de forma recorrente ao longo do livro é esta questão mesmo da disciplina. Por exemplo, no início, quando o meu irmão foi estudar para Cape Town, ele recomendou-me que eu perseguisse ou fosse atrás de um outro grande mestre, que é o Milton Chisano. E lá conheci outros guitarristas, sim, que está em Durban. E conheci outros guitarristas, entre eles o meu amigo, a quem mando um abraço, Terêncio Tovel, que desde aquela altura ele disse, não, ele disse, se todos os outros profissionais exercem 8 horas de trabalho por dia, por que tem que ser diferente Nós com os também temos músicos? que cumprir 8 horas Nós de também trabalho. temos que cumprir 8 horas de trabalho. De trabalho individual, ainda não estou a falar de ensaios com a banda e outros concertos, exato. Aliás, também mencionas um outro grande mestre, Judge Benson. Gostas muito de Judge Benson. É verdade. Já que estamos a pensar de Xamanculo para o mundo, aliás, teu irmão ensina-te isso, né? Vai de Xamanculo para o mundo. Judge Benson ensina-te que você não pode aprender se já acha que sabe algo, não é? Isto leva-nos ao lugar da humildade. É verdade, é verdade. Muitas das vezes, músicos com mais estrada, às vezes podem pensar erroneamente que já não há mais nada para aprender, mas eu, ao longo do livro também tento explicar que não existe um músico tão imaturo que não tenha nada para ensinar, nem um tão experiente que não tenha nada para aprender. Então, humildade requer-se, exige-se. Exato. E agora, há umas respostas. Acho que também há uma sorte que tens. És professor, conheces a realidade de quem é aspirante a músico e que segue esse sonho e vai à academia, vai se formar. Que é a pergunta, acho que de $1 milhão. O que é indispensável para se ser um bom guitarrista ou um bom músico? Reflete isto no capítulo 3º do livro. Exato, não vou dar todo o spoiler, exato, né? As pessoas têm que adquirir e ler o livro, mas vou adiantar que o primeiro passo é a planificação, os outros já devem perceber ao longo do livro. Okay. Olha, para quem pensa a ideia de ser artista, ser criativo, quando se fala de planificar, parece uma conversa que roça ao, entre aspas, absurdo, que é uma questão apenas de criatividade. Mas há todo um pacote que deve ser montado para se levar e se criar um produto de excelente qualidade. É um pacote. É verdade. É que se não planificamos, ficamos a depender simplesmente do acaso. O que Deus decidir, o que o universo decidir, o que os outros decidirem. E para quem não sabe para onde que vai, qualquer caminho às vezes costuma servir. E podemos estar a caminhar para o abismo. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ter metas bem definidas e planificar em termos de ações subsequentes para atingir esses objetivos. Ok, mas também falas de ferramentas de trabalho. Falas de material de trabalho.
um músico, assim como um profissional de outros ofícios, um jornalista tem que ter um computador, ou um carpinteiro precisa de seu material de trabalho, etc. O músico precisa também ter seu material. Pode ser um material físico ou não, mas precisa ter algum material. Sim, é verdade. Para poder lapidar as nossas habilidades, existem ferramentas que facilitam muito a nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Há vezes que costumam ver músicos de fora, estrangeiros, não é? Para sessões de jazz e não há muito tempo para ensaiar. Ok? Antigamente existia uma coisa chamada, até hoje, né, uma coisa chamada Real Book, mas o seu formato físico é um calhamaço de mais de 500 páginas. Yeah. Mas com uma ferramenta adequada, de um recurso tecnológico no telefone, hoje em dia tu podes ter esse calhamaço de páginas à distância Altamente resumido, né? exatamente, de um clique. Então são coisas que facilitam muito o trabalho do músico. O líder da banda pode chegar e dizer, opa, vamos tocar um Take Five, por exemplo. Yeah. Então, Um clássico. é um clássico do jazz. Então se a pessoa não conhece a progressão, não conhece os acordes, pode aceder graças a este recurso das ferramentas e material de trabalho. O jazz é a tua escola de vida e de trabalho, né? É verdade. E o universo musical é um oceano sem fim. Não é? E eu desde cedo sempre tive inclinação para vários géneros musicais por causa da questão de casa, da influência do meu pai, que sempre me inspirou a escutar vários géneros musicais. A ouvir tudo, né? A ouvir quase tudo, mas o género musical que me tocou a alma, tocou o meu coração, foi o jazz, e eu continuo firme nisso. Yeah. E isto reflete-se aqui também na obra, de certo modo, o culto ao jazz, né? Sim, é verdade, porque muitos perguntaram quando publiquei que ia lançar um livro, mas não é pretensionismo, será que é o próprio autor que se acha um grande guitarrista? Mas isso também podem descobrir ao longo do livro, mas confesso desde já que muitos dos exemplos que aparecem ao longo do livro são de músicos de jazz, por exemplo. Ok. O jazz hoje em dia também vai se redefinindo, vai se ressignificando, acima de tudo vai se assumindo como um caminho que pode conectar vários géneros musicais. Na verdade sempre foi assim, mas cada vez mais isso vai ganhando vida e, aliás, os festivais de jazz são a prova disso. Encontramos bandas de reggae a tocar no festival de jazz, bandas de hip-hop a tocar no festival de jazz, enfim, vários artistas de várias linhas musicais, mas que entende-se que o jazz acaba por ser, de certo modo, essa espécie de guarda-chuva que pode tutelar vários géneros, vários artistas e vários entendimentos do ponto de vista musical. O que diz isto sobre o poder do jazz e o futuro que o jazz tem para a humanidade, em particular para Moçambique? Bom, o jazz é um género musical que agrega tantos outros debaixo da sua guarda-chuva, debaixo da sua tenda. Pese embora que, a nível de produção de alguns festivais, os apreciadores mais puritanos acabam se ficando... Exato. Charlie Parker. E tantos outros, e Dave Brubeck, Paul Desmond, Miles Davis. Aqueles que cresceram com essa escola acabam ficando um bocadinho desgostosos por verem num line-up de festival de jazz bandas de reggae, bandas de soul music, de soul music e hip hop. Mas eu entendo que também sejam estratégias, não é, para trazer mais público, e porque também esses eventos têm interesses comerciais, claro. Exato, e precisam de algum retorno. Então o futuro do jazz é promissor, é daqueles géneros, está garantido, é daqueles géneros musicais que nem daqui a 500 nem a 1000 anos não vai se extinguir, porque há sempre cada vez mais fazedores, cada vez mais entusiastas a quererem abarcar esse género musical. Ok. Em Moçambique, já ouvi uma reflexão do seu irmão João Carlos sobre isto? João Cabral, desculpa, ele se diz Carlos, João Cabral. João Cabral, a falar sobre isto, a questão de músicos moçambicanos, executores de jazz. Nós temos tocadores de jazz em Moçambique, ou temos músicos que fazem música moçambicana com linguagem do jazz. O que é que nós temos?
Bom, essa questão chega até a roçar a ser uma questão filosófica. Eu vou dizer algo que pode até ser um divisor de águas. Li um livro intitulado A História Social do Jazz e o autor lá explicava que a questão do jazz é que é daqueles géneros musicais que não tem uma definição exata. Ninguém sabe o que é jazz. O jazz de 1940 é diferente do jazz de 1960, da era de Miles Davis, da era do fusion, da era do free jazz, da era do afro jazz. E as pessoas, os músicos, podem usar das influências que beberam de jazz para se expressar musicalmente. Então, o que vemos muitas das vezes são músicos que têm influências de jazz, que usam a linguagem do jazz. E permita-me dizer que conhecer acordes de jazz e tocar acordes de jazz não faz de um músico um jazzista. Nós já queremos saber que temos jazzistas, efetivamente. Sim, temos. Vou citar só alguns. Não significa que aqueles que eu não vou citar não. Exato. Por exemplo, Albino Bié, um grande guitarrista e compositor que encontra-se a residir nos Estados Unidos da América, João Cabral, Walter Mabas, Dudu Stalin, entre outros, Moreira Chunguissa, Ivan Mazuzzi, Alcides Carlos, entre outros. Ok. Falávamos das referências grandes, Wes Montgomery, que faz aqui citação, quando falas no capítulo sobre composição e arranjo, compor é como pintar um quadro. Cada acorde, cada melodia é uma pincelada que cria um panorama sonoro. Na verdade, tocar uma música, compor, é a extensão de um processo de pintura de uma tela, ou então é a extensão da composição de um poema. Quando lanças e decidiste lançar este livro, estavas à procura de outras formas de estender esse processo todo de criar uma obra de arte e trazê-la à vida, essa possibilidade. Estou-me a basear neste entendimento do Wes Montgomery. Exato. E citas aqui no livro. Exato. Os músicos têm formas diferentes de perceber a música. Cada um tem o seu nível de perspicácia nessa compreensão. Há quem entenda os sons como cores. Há quem ouve um acorde maior e está a ver uma cor brilhante, um amarelo, um branco, por aí em diante. Então, há quem simplesmente está a ouvir um acorde de Dó maior, sétima, Dó... É matemática. São números. Exatamente. Até porque então, a música tem matemática. Sim, muita. Por causa da relação dos tempos de duração, dos tempos quando estamos a tratar a componente rítmica da música. Yeah. Então, esta questão da paleta de sons, de cores, está muito, de certa forma, ligada à compreensão que algumas pessoas têm sobre a música. E o Wes Montgomery, um dos maiores, melhores guitarristas de jazz de todos os tempos, se é ele quem o diz, quem pode negar? Grande escola. Mas eu falava sobre isso, como é que, no teu entendimento, a arte também é um lugar de diálogo entre si. Ou seja, um músico que toca, que faz uma canção, é na verdade também um pintor de imaginações, porque já dizias que essa paleta pode ser uma paleta que nos leva a um entendimento apenas de Dó maior ou Dó menor, mas também pode ser uma paleta de cores. É verdade. Pode ser uma paleta de cores. Portanto, perceber a arte como uma extensão de vários sentidos e de vários géneros de arte, né? E isto cruza-se perfeitamente com essa nova versão de Alcides Carlos que agora conhecemos, o músico que decide escrever um livro. Como é que achas que este livro também poderá, de certo modo, contribuir para que se compreenda que um músico é, acima de tudo, um pensador? Não é sobre lazer, na verdade é um pensamento que está ali presente, é uma tentativa de contribuir para alguma área, para algum aspecto na vida e na sociedade. Como é que este livro é essa tentativa também de construir esse entendimento? Bom, parte da resposta à sua questão está também ligada à motivação que me levou a escrever este livro. Eu li um livro intitulado Desperte, o Gigante Interior que é em si, do célebre escritor americano Tony Robbins, autor de autoajuda e desenvolvimento pessoal. E num dos capítulos ele disse algo que me marcou bastante, que
enquanto seres humanos, temos um grande dever de contribuir na vida das outras pessoas. Então, como músico, eu sinto que tenho uma grande responsabilidade, ok, de dar alguma contribuição ao próximo. Por exemplo, em sala de aulas, naquilo que é a planificação, há muitos tópicos que estão abordados no livro que não cabem naquilo que é o currículo do próprio curso superior de música. Há estudantes que querem saber, professor, como é que eu vou conciliar as minhas responsabilidades, como é que vou atingir um nível de excelência, se agora tenho 2 empregos, preciso de suportar uma família e tudo mais. Então, através deste livro, eu tento trazer orientações para estudantes e músicos aspirantes e outros também que já têm alguns anos de experiência, de que forma eles podem contornar essas vicissitudes da vida em prol de um lado musical, em prol do lado artístico que eles têm, de um dom que eles têm, que Deus lhes deu, que é para não deixar morrer esse dom. Então, este livro é a minha contribuição no sentido de orientar aqueles que procuram por inspiração, motivação e às vezes até um caminho para sair da estagnação. Entender o pensamento de quem é artista e também tem a possibilidade de estar numa sala de aula, já partilhar conhecimento e resumir isso numa obra. Há uma frase também interessante que citas, aliás, acho que o livro acaba por ser uma denúncia do qual o autor foi ouvindo e lendo vários autores e também pesquisando as ideias, os pensamentos de várias referências. Como B.B. King, por exemplo, que está aqui muito bem mencionado numa frase bastante conhecida, que diz o seguinte: tocar uma guitarra é como dizer a verdade. É preciso muita honestidade para dedilhar tudo aquilo que vocês já andam a dedilhar. É verdade, honestidade, sensibilidade e uma vontade de querer transmitir com honestidade aquilo que nos vem no fundo da alma. Um dos métodos, muitas das vezes, que os artistas usam, procuram um modelo a seguir muitas das vezes, modelar um artista famoso. Então, mas chega uma altura em que nós precisamos também deixar sair o artista que existe dentro de nós, deixar o artista que há dentro de nós falar. Então, se nós não formos honestos, nós podemos passar uma vida inteira, ok, seguindo simplesmente o nosso role model e ofuscando o artista que existe dentro de nós. Deixar-se levar por aquilo que se sente. É verdade. Por exemplo, com técnica, né? É verdade. Eu ainda bem que fala de B.B. King, porque muitas das vezes instrumentistas prendem-se muito com o lado mais virtuoso da guitarra. Show. Exato. E B.B. King foi daqueles guitarristas mais melódicos, mais comedidos. Com muita precisão. Exato. Pretendia também. Exato. E repare, mesmo com limitações técnicas, ele conseguiu atrair milhões de fãs e seguidores pelo mundo. Com um registro sonoro muito próprio, peculiar, né? sim, típico. B.B. King toca uma nota e todo mundo sabe que é B.B. King. É verdade, é inconfundível, um registro inconfundível. É verdade. Então, isso é mesmo, requer mesmo muita honestidade. É muita honestidade. Para dizer a verdade. Deixar-se levar. Aliás, há também dentro disto outras histórias, quando ouvimos George Benson a dizer que, olha, eu apenas deixo-me tocar e deixo que o público possa interpretar aquilo que vai ser o produto desse exercício, dessa execução. E esta também é o grande dever da arte, né? É lançar a proposta e deixar que essa proposta fale mais alto. Nessa dimensão que o livro reflete sobre o poder de uma obra, né? Ao lançar uma obra como um ato de coragem, porque o livro fala dessa questão de gestão de carreira, que ele obedece vários ângulos, vários elementos, mas há momentos em que a arte é que vai quebrar barreiras, é que vai abrir as portas. Portanto, nesse sentido, fazer uma arte com um propósito, produzir um álbum com um propósito, de criar um mercado, de ser relevante, etc. Nesse sentido, o poder da entrega e a expectativa que há depois de se ter essa obra. Bom, é uma questão super interessante, mas quanto a isso eu só posso dizer que a mim como artista cabe criar.
exteriorizar aquilo que me vem no fundo da alma, posso até ter desejo que a obra se torne um best-seller, que o seu sense of presence esgote das prateleiras, mas isso quem vai editar é o tempo, não é? Aquilo que é a procura que as pessoas têm pela... O contexto também, no país em que vivemos temos outras prioridades, até termos a aquisição de um livro na nossa lista de prioridades, então isso pode estar lá bem na base da pirâmide das nossas necessidades. Então a mim cabe criar e deixar que a obra também ganhe asas para atingir outros níveis, outros patamares. Ok. E o que a música lhe ensinou de mais importante sobre a persistência? Uau! A música ensinou-me a ser paciente, a ser persistente, porque se assim procedemos, nós conseguimos ver o resultado daquilo que nós fomos plantando ao longo da nossa trajetória. Por exemplo, a ilustração que temos na capa do livro mostra uma árvore. Uma árvore não dá frutos da noite para o dia, ok? É todo um processo, desde o plantio da semente ou o seu crescimento, que os galhos tornem-se mais sólidos, rígidos e que a mesma dê sombra e frutos. Tudo isso é um processo e é preciso respeitar. Saber esperar. É verdade. E a música ensina isso de certa forma. Repare, Bamo, por mais hoje em dia, com o advento da internet, é fácil nós acedermos ao YouTube ou outras redes sociais e depararmos, sim, tirando isso, e depararmos com crianças japonesas de 3 anos de idade, 5 anos, a tocarem um blues como se tivessem... Sim, como se tivessem academias. Exato, mas mesmo assim, essas crianças, esses músicos, precisam de um certo tempo, precisam de ser pacientes e persistentes também para atingirem um certo nível de maturação musical. Até para se encontrarem, né? Até para se encontrarem. É um processo de construção. Um outro tópico presente no livro, aí já acho que dos capítulos e das abordagens mais interessantes, uma das. Todo o livro é interessante aqui, sem dúvidas, mas é um ponto muito importante este para os dias que correm em Moçambique, porque fala o pensamento do autor sobre a questão dos financiamentos, apoios e patrocínios. E há aqui uma frase belíssima de Lil Ritno, que acaba por ser, na verdade, uma introdução incrível, é um preâmbulo muito forte, que afirma que os prémios não lhe ajudam a fazer a melhor música. Uma grande frase de Lil Ritno, um grande guitarrista. Aliás, aqui é um lugar dos guitarristas. Aqui, George Benson, B.B. King, Oswald Gomer, todos são grandes guitarristas. João Cabral. Há aqui muitos guitarristas aqui citados. Essa questão dos financiamentos, apoios e patrocínios. E quais são as ideias centrais que procuras dividir com o leitor aqui, neste capítulo? Exato. Sem fazer spoiler. Grande parte do livro, principalmente nos finais de cada capítulo, há sempre convites à reflexão do leitor. Porque há vezes em que podemos pensar que determinado artista foi bafejado pela sorte, tem costas quentes, tem influências na sociedade, mas às vezes nós precisamos de saber quais são as estratégias que podemos usar para atingir os nossos objetivos. E entre os demais que podemos traçar, muitas das vezes é difícil autofinanciar os nossos projetos. Por exemplo, gravação de um álbum, que tem uma equipe de trabalho enorme. É uma estrutura muito exigente. Exato, desde músicos, estúdios, processos de mistura e tantas outras fases do disco. Nós precisamos, como artistas, precisamos de meios para financiar esses trabalhos, para poder levar essas obras ao mercado, para poder enaltecer a música moçambicana além fronteiras. Então, as pessoas precisam, os leitores, os músicos, os artistas, precisam de saber que às vezes precisamos de bater determinadas portas, precisamos de concorrer para determinadas subvenções para poder
custear esses projetos que nós temos na manga. E aí deixo ficar algumas estratégias, algumas contrapartidas, que às vezes que não é só ir a um baú que tem um tesouro e tirar, quer dizer, temos que ter alguma coisa também para dar de volta, né? para dar de volta. Exato. Então deixo ficar aí algumas estratégias que os artistas podem usar nessa busca tão difícil, porque aqui em Moçambique não temos as condições, os editais claros, programas claros sobre subvenções para projetos. O mecenato aqui funciona de uma forma que, enfim, ninguém conhece efetivamente as regras de jogo, nem quem, nem o mecena, nem o beneficiário. Enfim, é um longo debate de há vários anos. Claro, este capítulo, na verdade, é sobre essa questão de gestão artística, né? Como é que o artista é desafiado a desenvolver outras habilidades, sobretudo em Moçambique, que não basta apenas o talento. É preciso ativar outras habilidades, outras capacidades para poder construir uma carreira sólida. Nesse sentido, o artista é desafiado não só a criar, mas a pensar outras formas de poder suportar a sua carreira. Isto é uma grande ameaça. Concorda? De certa forma, quer dizer, está cada vez mais difícil ser artista. Com o extermínio e escassez de editoras, de gravadoras, quer dizer, tudo acaba ficando às costas do artista. O artista tem que compor, o artista tem que ir gravar, o artista tem que fazer a divulgação, o artista, quer dizer, só falta o artista comprar as suas próprias obras. Então, não tem sido de todo fácil, mas uma palavra de encorajamento: é importante tentar fazer até chegar a um nível em que não seja necessário, ok? Até criar uma estrutura que possa dar vazão a essa demanda de visibilidade, de busca de prospecção de trabalhos e tudo mais. Os palcos, os patrocínios. E isso é uma cadeia toda de valores, é um mercado, é uma indústria. E é complexo, É né? complexo. É complexo. Então, eu entendo a frustração de alguns artistas e o esgotamento que alguns às vezes têm, mas é preciso blindar-se da mente de um grande guitarrista para, de forma consciente, perceber que, olha, não é o fim do mundo, vou fazendo aquilo que estiver, não o que estiver ao meu alcance, porque isso remete-nos à mediocridade. Vou dando o melhor de nós para conseguir superar cada um desses desafios. Ok. O que é um grande guitarrista? Uau, essa é uma pergunta de $1 milhão. Essa é uma pergunta eu tenho $1 milhão. O que é um grande guitarrista? Bom, para mim um grande guitarrista é aquele que consegue visualizar-se como tal e consegue desenhar estratégias para atingir esse estágio por ele almejado. Quando alguém diz, tem mais impacto em inglês, I made it, consegui, ok? Então, para mim, alguém que conseguiu delinear, definir metas, traçar planos, seguir estratégias e chegar lá e dizer, uau, valeu a pena cada esforço. Para mim, esse é um grande guitarrista. É um grande guitarrista. Muito obrigado. A quem dedicas o livro mesmo a fechar? Bom, conforme vem aí plasmado, é o meu querido irmão, o meu primeiro mestre, o guitarrista João Cabral, e aproveito esta oportunidade para agradecer a todos que colaboraram para esta obra, partilhando as suas experiências. Falo concretamente de Milton Chissano, Baba Harris, Dário Langa, Robertinho Chitsonzo, Júlio Sigauk, Mads Hoff, Jackson Uhengo, Alain Apollo, Gordon Franks e entre tantos outros que aparecem. Muita gente. É muita gente. A lista quase que não termina. Muito obrigado pela tua presença, Cides Carlos. Parabéns pela obra. Volte cá mais vezes para falarmos. Um abraço. Muito obrigado, Bamo. É sempre um prazer estar aqui. Espero voltar. Agradecemos também aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos. Até para a semana. Já sabem, escutem boa música, leiam bons livros e vejam bons filmes. Até a segunda. Obrigado.